Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, o grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Um momento aqui onde temos essa oportunidade de fazer a leitura do livro, das questões, e temos essa linda oportunidade de externar as nossas reflexões acerca das questões do dia. E assim, para começar, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos assim agradecendo ao nosso divino amigo Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, a Deus, nosso Pai. Vamos assim agradecendo. E para nós, Senhor, é um motivo de sempre de muita alegria estarmos reunidos aqui em Teu nome, para estudarmos a obra espírita, e somos gratos por essa oportunidade e solicitamos sempre a sua presença, Jesus e dos amigos espirituais, para que tenhamos um entendimento diante do estudo de hoje e uma melhor compreensão. Pedimos humildemente que nos envolva com todo o seu amor. A todos nós que estamos aqui presentes online e aqueles que nos acompanham pelo canal do CEF, e assim damos graças a Ti e que assim seja. E assim vamos continuar os nossos estudos, onde estamos aqui no livro 1, capítulo 2, onde estamos nos elementos gerais do universo. E semana passada, nós estudamos as questões de 21 a 25, e hoje daremos continuidade do 26 ao 30. Pretendemos chegar até ao 30. E o Gerson vai ler para nós, né, Gerson? Vamos começar pela 26, e aonde estamos aí, que é espírito e matéria, que a gente está fazendo esse estudo. Vamos lá, então. Pergunta 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta. Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. A pergunta de Kardec foi sucinta e a resposta também foi sucinta. Eu entendo aqui, então, pelo pensamento. Então, é isso aí. Você pode plasmar, né, pelo pensamento. O espírito é uma matéria separada, que no pensamento é diferente, né? O pensamento é livre. Então, você plasma eles separados. Eu entendi assim. Isso mesmo, porque a gente pode imaginar, né? Isso, porque temos tanto acesso, né? É isso mesmo, porque o espírito, né, a gente já viu aí, ele é envolvido pela matéria. E o perispírito que acompanha o espírito sempre. Então, a gente pode imaginar. Pensamento. Plasmar, né? Plasmar. Isso mesmo. Com essa resposta, Kardec emenda uma outra pergunta, que é assim, né? Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita.
muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido, como a matéria é a matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem a qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Nessa questão 27, é interessante que aqui os espíritos, eles reforçam para a gente da Trindade, né? Que é Deus, o Criador, e aí temos o espírito, que é o princípio inteligente, e o princípio material, né? Que é a matéria. Então, desse princípio inteligente da matéria, então, aqui tem o fluido cósmico universal, e que alguns chamam só de fluido cósmico ou fluido universal, porque dizem que falar fluido cósmico universal seria redundante, né? Porque o cósmico e o universal seriam basicamente aí a mesma. Então, entre o princípio inteligente e o princípio material, há o fluido cósmico, e ele se unindo gerou, né, esse fluido universal, o fluido cósmico, que ele é distribuído por todo o universo. Essa parte aqui é muito bonito, né, de estudar e de imaginar essa parte. Essa questão 27 realmente ela me tocou, porque o fluido universal, ele vai dar origem a todos os tipos de matéria que nós conhecemos e a que também não conhecemos, que a gente ainda não tem todos os sentidos para que a gente conheça, né, todas as matérias. E eu fiquei imaginando que esse fluido é como se fosse a nossa célula-tronco, aquela que dá origem a todas as outras. E é também o que forma aí o perispírito, né? Então, que une o espírito e a matéria. Então, assim, eu fico imaginando, eu, você, Gerson, todos nós aqui, e o universo, nós somos, uma variação do princípio inteligente, porque a partir do princípio inteligente que a evolução ela vai acontecendo. A partir do princípio inteligente, nós fomos passando aí pelos reinos e chegamos aí até o espírito. Então, aí até à tarde eu estava fazendo essa reflexão aqui com o Gerson, né? Se o fluido cósmico, ele está em todo o universo, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, né? Em todo, né, o universo. Então, olha só, os nossos pensamentos, é importante a gente fazer essa reflexão em relação aos nossos pensamentos, às nossas ações, porque a gente continua agindo nesse fluido cósmico, né, que é o todo, que é o universal. Hoje, eu entendo até melhor quando os espíritos sempre nos alertam em relação aos nossos pensamentos, porque aquilo que a gente pensa, né, do medo, do pavor, ou do desejo, da vontade, tudo isso vai estar ali, plasmando nesse fluido.
Então, por isso que a gente tem que sempre vigiar e orar, assim como dizia Jesus. Mas vigiar e orar a nós mesmos, aos nossos pensamentos. Então, eu gostei muito de fazer essa reflexão, porque todos nós, o planeta, ele é mergulhado nesse fluido universal, né? E o fluido universal é essa matéria elementar, ou seja, é a matéria primitiva, é aquela que vai derivar todas as outras. Mas Deus, ele criou o princípio inteligente, né, que é o espírito que vai se formando, e a matéria. Eu entendi assim também, que o espírito ele vai sempre intermediar com a matéria. A matéria em si não seria nada, né? A matéria, na conexão com o espírito, ela vai precisar desse fluido e vai realizar tantas coisas que, como ele colocou, a gente nem sequer imagina quantas coisas, né, estão além da nossa imaginação, além do nosso pensamento, né? Então, é preciso essa trindade, Deus e essa interligação do espírito com a matéria, porque a matéria em si não é nada, né? Se não tiver o fluido, que já vem conosco, né? Esse fluido. É. Entendi assim. Sim. Bom, aí, diante dessa resposta, Kardec emenda mais uma pergunta dentro da 27, né? Ele faz o seguinte questionamento. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Acho que na época, né, o que estava em discussão era a descoberta da eletricidade, né? Que era algo que intrigava a humanidade na ocasião, né? Então, será que seria tipo, como se fosse uma eletricidade? Aí a resposta foi: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético ou modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. Aqui toda a matéria que conhecemos, então ela vai ser originada do fluido universal, né? O fluido universal, ele é o elementar, né? Ali é o primitivo, da onde se origina. Então, toda a matéria vai derivar dali, desse fluido. Na verdade, esse fluido, ele é independente, né? A eletricidade que vai depender dele, porque tudo, né, é o fluido universal. Então, a eletricidade só existe por conta do fluido universal, da trindade lá de cima, né? A eletricidade deriva do fluido como toda a matéria também, né? Isso mesmo. É por isso que ele reforça aqui, né, que esses fluidos que nós conhecemos são todas modificações do fluido universal. É isso mesmo. Bom, pergunta 28. Uma vez que o espírito é ele mesmo, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Resposta. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Aqui ele fala de como deveríamos evoluir ainda na nossa linguagem para poder denominar toda essa
parte de origem de tudo, né? Nem existia palavras ainda para... Porque Kardec, ele vai ali, né, perguntando. Kardec, a gente tem que lembrar que ele era professor, né, de várias coisas, física, química e etc. Então, Kardec, ele disse aí, né, posso chamar, então, de matéria inerte para o fluido universal e matéria inteligente para o espírito? E eles dizem que realmente pouco importa o nome que a gente dá, né? De acordo com o que a gente tem no entendimento. Bom, aí só para complementar aqui, o que o Kardec anotou aqui nessa resposta. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matérias que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Nesses comentários do Kardec, eu fiquei até aliviada, porque ele fala aqui, né, que são duas coisas que ainda não são desconhecidas. Então, a gente percebe que os espíritos, eles vão nos ensinando aquilo que nós temos capacidade de assimilar, de entender, né? O que importa é que eles nos dizem que Deus é o nosso Pai, um Criador, né? E com todos esses atributos que fazem ele o onipotente, o supremo, né? O Criador de todas as coisas. E Deus criou a matéria e o espírito. E esses são os elementos gerais aí do universo, né? Que é a trindade universal. E quando Kardec termina aqui seus comentários, olha só, vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que é o que os espíritos sempre aqui nos apontam. O que importa é Deus, o nosso Criador, né? Ele fez toda essa criação, que domina todas as outras, que os governa e que delas se distingue por atributos essenciais. E a esta inteligência suprema que chamamos de Deus. Então, é isso que realmente aqui nos importa. Tem certas coisas que a gente, pelo menos eu me vejo assim, eu vou ler, vou estudar, mas a gente ainda vai ficar com alguma dúvida, porque a gente, vamos lembrar que nós estamos aqui estudando essa parte que para alguns é muito fácil, para outros é um pouco complexo, que a gente está nos elementos gerais do universo, para depois a gente chegar aí nessa criação, né, ao que somos nós aqui. Então, a gente está passando por todo esse processo. E lembrando que Kardec era um professor, então ele fazia várias perguntas ali, de acordo com o seu conhecimento também, tá? São perguntas bem complexas, né? Sim. E como você destaca mesmo, sempre reforçando essa trindade, né? Deus acima de tudo, essa conexão, né? Que a gente já falou do espírito e a matéria, né? Com o fluido, que é, claro, permitido pelo Ser Supremo, que é Deus, né? Sempre. Bom, aí Kardec ele começa a entrar na parte de propriedades da matéria, né? Tentar quantificá-la.
Deus, né? Acredito eu. Aí, ele faz a seguinte pergunta. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Até Kardec aqui faz uma relação com a gravidade, né? Então, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo, né? Então, quer dizer, achei bem interessante esse paralelo que ele faz com a gravidade, né? Porque todo mundo sabe da gravidade, sabe dos efeitos dela, mas e aí, como quantificar? Quanto tem de gravidade aqui no ar? O que tem acima ou abaixo da gravidade? A gente sabe da força da gravidade. Agora, quantificar, mensurar, né? Ponderabilizar, a ponderabilidade de uma força dessa. Nessa 29, que entra nas propriedades da matéria, então Kardec, ele quer saber, né, se a matéria tem peso, sempre vai ter peso, né, e aí os espíritos respondem da matéria que a gente entende, né, mas sabemos que o fluido universal, ele dá origem aos outros tipos de matéria que conhecemos e que não conhecemos. Então, o que os espíritos apontam aqui, que a matéria, a etérea mais sutil, né, que forma aí o fluido, ela não se pesa, não tem como se pesar, não é ponderável, né? E como você falou, Gerson, a lei aí da gravidade é o que nos mantém aqui no planeta Terra, né? Onde a gente fica firme, a gente fica de pé, a gente tem o peso das coisas materiais. Então, e o que Kardec ele fala aqui é que fora da Terra não tem alto nem baixo, porque a gente tem que lembrar que nós estamos mergulhados aí no universo. Então, fora aqui da Terra, você não tem noção se você está no alto, se você está no baixo, né? Entendi assim também. Uhum. E o fluido, ele seria tão sutil, tão etéreo, que ele é imponderável mesmo, né? O ser humano, até o presente momento, não tem essa capacidade de medir, de avaliar, porque ele é muita coisa, né? É incompreensível. Ele é imponderável, então, né? No sentido de ser etéreo, sutil. Bom, aí vem a pergunta 30. Kardec faz a seguinte pergunta. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Resposta. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Aqui Kardec e nós já entendemos que tudo vem do fluido universal, né, que é o elemento aí primitivo. E se a gente analisar os átomos eles se ligam e vão formar as moléculas. As moléculas vão formar os órgãos que vão formar os tecidos. E dos tecidos vão se formar todo um sistema do nosso corpo humano e do mundo material. Mas esses elementos, eles não são os elementos primitivos, e sim são derivados, né? Então, é essa analogia que a gente pode fazer. Então, o fluido cósmico que vai originar todas as outras aí matérias, né? Então, somos mergulhados. Ela passa a ter vários elementos
quando ela é ligada ao espírito, senão ela é primitiva, não é? Quando há ligação com o espírito, que há esses vários elementos que você citou. E assim chegamos ao final, né? Do 30. Paramos na 30. Não tem 30A, então na semana que vem a gente começa no 31. Então, assim, vamos agradecendo a todos que estão aqui presentes, o Carlos, a Cleide, a Sofia, estava a Dedice aqui também, mas eu acho que ela acabou de cair, a Suzelei, o Gerson, eu e a espiritualidade amiga, que com certeza estavam aqui conosco, nos auxiliando no nosso entendimento. Então, vamos agradecendo a toda essa espiritualidade amiga e a Jesus e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais esse momento de estudo e de reflexão. E assim, na próxima semana, estaremos juntos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que a paz de Jesus, a luz de Jesus, fique em cada lar, hoje, agora e sempre.